Bom dia, pessoal. Bom dia. Carol, hoje o Peter falou sobre a parte dele, da neurociência nos negócios, eu falei sobre cultura e visão. Hoje a gente está muito trabalhando os sonhos. Então, eu gostaria que você dividisse a sua experiência de transformar sonhos, ajudar os clientes a transformar os sonhos de internacionalizar suas empresas ou suas marcas em realidade. São tantas histórias. Muitas. Pô, eu sempre brinco, quando eu estou com a Bia, indo para algum lugar, ou estou indo para casa com meu marido, a gente vai passando pelas ruas de Orlando, e são muitas histórias, né? Porque são 25 anos morando na cidade, 20 anos trabalhando com contabilidade, e nós tivemos várias épocas na economia desde quando eu cheguei lá, né? Então, teve lá em 99, 2000, até mais ou menos 2006, era um tipo de imigrante que ia para lá, eram tipos diferentes de empresas, e essa realidade mudou depois de 2012. Mas, voltando aqui nos sonhos realizados. E aí a gente passa em frente, por exemplo, um restaurante que a gente tem muito orgulho de ter ajudado. Vários. Eu vou dar o exemplo primeiro desse. A gente tem bastante orgulho de ter ajudado, especialmente eu, que é uma pizzaria muito conhecida em Orlando, que chama Spy Faction. Aqueles que já foram para lá, provavelmente escutaram falar ou comeram lá. Então, essa história já tem 15 anos, uma família muito jovem, que chegou com muitos sonhos, mas que não tinha muitas ideias de como começar. Então, nós os recebemos, a Joyce e o Maninho, nossos grandes amigos também, e eles queriam comprar uma pizzaria já existente, só que eles não conheciam do mercado, eles ainda não tinham visto para morar lá, eles tinham uma série de fatores que eles sabiam que eles queriam, mas eles não conseguiam naquele momento. Até que apareceu a oportunidade, a gente fez alguns estudos de algumas propostas que eles receberam, e apareceu a oportunidade de comprar essa pizzaria já montada. E eles, muito corajosos e ousados, né, porque eram muito jovens, foram lá e compraram. Só que eles tiveram que ir para o Brasil para renovar o visto deles, para poder ter o visto de trabalho e realmente ficar lá. Quando chegaram ao Brasil, não tiveram o visto aprovado. Então, essa pizzaria, imagina eu, contadora, o que eu entendo de pizza, eu tive que cuidar dessa pizzaria para eles, sem nada em troca. Foi assim. O João, todo mundo ajudou. Meu irmão ajudou de uma forma. Eu ia lá todo dia fechar caixa, treinar funcionário, contratar gerente, dar apoio para os funcionários. Você imagina você ter um negócio, não tem ninguém seu ali dentro. Você não fala a língua daquele país. Então, a história deles, a gente sempre menciona, acho que o João deve ter mencionado por causa disso, porque é uma história de sucesso na América. Duas pessoas que chegaram com uma ideia, seguiram um processo de internacionalização de empresas correto, que foi o que eu os ajudei a fazer, e hoje eles já estão com 2 lojas lotados, gente. Vocês não conseguem, principalmente no final de semana, conseguir uma mesa lá. É um sucesso de mercado. Então, ele é um caso que eu sempre gosto de mencionar, mas tem vários outros casos também. Eu tenho um caso de um cliente que é da área de construção, que lá atrás, a maioria dos brasileiros que iam para lá, sempre entravam no mercado de obra, porque é um mercado que ele paga muito bem, e logo quando você chega é fácil de conseguir trabalho. E essa pessoa, ela começou trabalhando para o meu irmão, porque meu irmão tinha uma empresa de construção logo no início, que fazia instalação de um tipo de produto que lá chama-se Saft and Feixa, que vai no telhado das casas. E ele não tinha nenhum carro para ele começar a fazer a instalação. Então, o meu irmão também ajudava, emprestava carro, equipamentos, etc, etc. E ele também, né? Todos nós éramos muito jovens. Eu acho que não precisa também ser muito jovem para conquistar o sonho americano, mas eu acho que a ousadia é maior, né? Hoje eu não faria coisas que eu fiz há 25 anos atrás. E ele conseguiu, de pouco a pouco, comprou um carrinho velho, aí alugou um espaço para guardar os materiais dele, e passaram-se 17 anos, hoje você sabe de quem eu estou falando, ele criou uma empresa sozinho, com o auxílio da mulher, com mais de 300 instaladores, com um faturamento de 15 milhões de dólares no ano passado, se eu não estou enganado, ou um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, e também são líderes de mercado nesta área específica da construção. Então, eu sempre gosto de dizer que é muito importante você ter uma direção e ter um planejamento, porque também, se eu for contar das histórias que não deram certo aqui, são várias, porque são pessoas que não se planejaram, não sabiam a direção aonde queriam chegar. Mas, resumindo, esse outro caso é um grande caso de sucesso,
uma empresa que é líder de mercado no que faz, e a cada dia mais eles estão expandindo. Toda vez que ele vai no escritório, ele comprou mais 10 caminhões, ele abriu uma outra filial, e estão indo de vento em polpa e cada vez mais sucesso. Passos firmes são melhores que passos largos nesse processo de internacionalização, né, Carol? E qual é o primeiro passo? Sem dúvida, né, Bia? É mais fácil, como a gente sempre fala, você começar pequeno, tendo certeza do que você está fazendo. É cada vez mais que você tem aquela certeza, você vai passando os steps. O primeiro passo que eu sempre digo é fazer uma pesquisa de viabilidade de mercado, porque a gente está dando histórias de pessoas que foram com uma condição para montar um negócio que já sabiam o que queriam. Agora, nós temos outros casos de marcas que são até fortes aqui no Brasil, que não entendem nada do mercado americano, não sabe quem é o cliente, não sabe como é a aceitação do produto. Na maioria das vezes, você tem que fazer uma adaptação cultural do produto ou serviço que você está levando, entender claramente a legislação local, os tipos de estruturas, forma de tributação, e que são as etapas fundamentais que muita gente, quando leva a sua empresa, não faz, e quando chega em um momento, se barra, por exemplo, como tributação. Então, os impostos são completamente diferentes dos impostos que vocês pagam aqui no Brasil. A forma de tributar é diferente, a forma de contratar um funcionário e de escolher uma pessoa para a sua equipe é diferente. Os tipos de benefícios que você pode estar oferecendo. Então, o primeiro passo, pesquisa de mercado. Segundo passo, entender a estrutura legal e parte de tributação. Terceiro passo, conseguir parcerias que possam te ajudar sem que você tenha que executar todo um serviço, a criação de um produto sozinho. Porque você ter o expertise de alguém local para fazer parte desse início é fundamental, até mesmo para você entender na prática o que mais você precisa implementar no seu negócio para que ele tenha sucesso lá. E um ponto que eu acho que é bastante válido é que nós temos várias marcas que elas internacionalizam a marca primeiro. Eu ia te perguntar isso. Elas não levam a presença da empresa, e até ontem à noite no jantar a gente estava conversando com alguns empresários locais, porque é muito difícil e custoso e arriscado você já entrar, vou montar uma loja, uma operação para atender aí já 500 pessoas. Então, levar a marca nada mais é do que fazer um registro junto ao órgão de marcas e patentes, criar essa exposição de marca através de marketing, que é um outro ponto muito importante para aqueles que querem internacionalizar, e fazer pesquisas de mercado com a marca. Não sei se aqui no Brasil vocês conseguem perceber, mas tem várias marcas que falam que estão nos Estados Unidos e na Europa e elas não têm presença, elas só têm o registro da marca. Então, isso empodera a marca aqui no Brasil e é óbvio que eles estão caminhando para ter presença, mas depois que eles estiverem muito bem sólidos nesse mercado, em termos de visibilidade de clientes, já sabem quem é o consumidor deles, e aí eles vão entrando devagar e experimentando. Então, o segredo de todas as marcas que internacionalizaram e se deram bem foi fazer o passo a passo, e um passo de cada vez, e, como você disse, passos firmes, que, sem dúvida alguma, a empresa que leva o seu negócio para lá dessa forma, não tem como dar errado, diferente das outras experiências já presenciadas por nós, daqueles que já tentam entrar com tudo no mercado, pulando várias etapas, não escutando as pessoas que estão lá para te apresentar a realidade. E aí a gente pode dar um exemplo, né, que é aquele exemplo que eu sempre gosto de falar, de uma fábrica de pão de queijo, que nós brasileiros amamos pão de queijo. Eu, inclusive, quando chego aqui no Brasil, a primeira coisa que eu faço é parar para pegar um pão de queijo e um cappuccino, que nós até temos lá, mas não tem o mesmo sabor. E ele tinha uma grande ideia, tinha tudo para dar certo, só que ele esqueceu de encontrar parceiros. Ele foi para os Estados Unidos, montou uma indústria quase, enorme o espaço, gigante. Gastou 2,5 milhões só na parte de obras, de implementação, e parece que é fácil fazer um pão de queijo, né? Agora vai achar queijo curado nos Estados Unidos. Ele não achou queijo curado. Hoje até acha, mas é caríssimo, porque é um produto importado. Nós não temos produtores que possam fazer o queijo e chegar até o processo de cura, não sei que é assim que se diz, para aquele próprio para fazer um pão de queijo.
Então, ele fez todo o processo e esqueceu o principal. Quem seria o fornecedor dele? Então, levar do Brasil se tornou muito custoso, ele acabou vendendo o espaço e não conseguiu abrir a fábrica. Então, isso é um bom exemplo de uma falha que ele teve no meio do caminho, que é encontrar o parceiro ou o consumidor, Só no e ele final, não achou. né? Foi buscar Foi isso a hora no que estava final. tudo pronto para começar. Bom, agora vamos comprar polvilho, vamos comprar queijo. Quem imaginava? Nem eu imaginava na época que não era possível encontrar alguém que produzisse o queijo curado, mas não tinha, não tinha. Então, Carol, a gente pode considerar de extrema inteligência o empresário dar o primeiro passo de abrir a empresa lá, internacionalizar a marca, construir esse histórico da empresa. Ela está estabelecida, mas ela não opera, ela só tem a marca em marketing, essa estratégia. Isso reflete positivamente para ele aqui no Brasil e ele precisa ir até lá para fazer isso? De maneira alguma. A maioria das empresas que só fazem o registro da marca, tem algumas que, ou, por exemplo, o gestor, o presidente, o CEO, nunca nem foi até lá. Todo o processo de registro de marca e apresentação ao mercado pode ser feito todo à distância. A pessoa não precisa ter Assim um como visto, abrir empresa. não precisa ter um passaporte. Da mesma forma que abrir uma empresa, eu até ontem também estava conversando com uma pessoa no jantar, que a gente estava falando sobre a possibilidade dela receber nos Estados Unidos, que é uma empresa aqui na área de tecnologia, executando o trabalho aqui. Por que isso? Porque nos Estados Unidos, nossa alíquota de imposto para esse tipo de serviço, ela é muito mais viável do que a que ele pagaria aqui no Brasil. Então, como é um serviço intangível, digital, ele pode estar em qualquer lugar para prestar isso. E ele teve a inteligência de pensar, por que não receber em uma jurisdição a qual eu posso pagar menos impostos e, desta forma, ter mais capital para reinvestir no negócio. Então, tanto a abertura de empresa como registros de marca, parte de marketing mesmo, de anúncios em meios americanos, tudo é possível à distância. Hoje, ainda mais hoje, né, com a tecnologia cada dia mais avançando, não tem necessidade de ter presença. O quanto a divulgação das facilidades nos Estados Unidos, do lema lá, faça por você mesmo, ou é muito simples, todo mundo cria essa estrutura, prejudica as pessoas que não procuram um consultor para a estruturação da empresa, Carol? Acho que vocês não devem saber, mas lá é muito fácil você entrar no site por exemplo, aqui é a junta comercial, né, que registra as empresas. Entrar no site da junta comercial, como eu até vi que hoje no Brasil tem algumas empresas que oferecem essa facilidade também, e abrir uma empresa. Só que o fato de abrir uma empresa perante a junta, que seria o estado da Flórida, você não escolheu a forma de tributação, você não escolheu de qual forma os impostos serão pagos. E isso existe um impacto muito grande quando você abre uma empresa, por exemplo, achando que você abriu uma limitada, e na hora que você vai entregar o seu imposto de renda, você não soube fazer a escolha para ser uma limitada. Então, você vai ser tributado, vou te dar um exemplo, como uma SA. A forma de tributação gera um imposto adicional de quase 25%. Então, dependendo da atividade, do serviço, da operação, a gente precisa fazer um estudo antes de qual seria o ideal para esse tipo de negócio. Então, o erro mais comum é a pessoa não querer gastar para fazer uma consultoria ou para um profissional abrir, ela mesma vai lá e abre, e ela, no final, ela não consegue fazer a eleição correta de como a empresa vai ser tributada e acaba só chegando à conclusão que errou quando ela tem que entregar uma declaração de imposto de renda que já não tem mais tempo de fazer essa mudança. Em alguns casos, ainda é permitido, logo em seguida, você perceber que isso não é o ideal para o negócio, fazer a mudança, mas, em alguns casos, tem que esperar 5 anos. Então, depois de 5 anos, eu abro uma empresa hoje, eu escolho para ela ser tributada no Simples. Eu só posso mudar para que ela seja tributada, por exemplo, no lucro presumido daqui a 5 anos. Então, você vai pagar aí uma penalidade de 5 anos estando naquela situação em qual você está pagando uma alíquota adicional de quase 25% de imposto. Outra grande falha que a gente acompanha nesse sentido, Carol, da simplicidade, né, dessa venda da facilidade, primeiro, não ter toda a documentação correta necessária, porque lá diz, você pode fazer por você mesmo, mas você tem que cumprir essas regrinhas e essas leis aqui. Aí ninguém lê a legislação, tanto para licenciamento, licenças operacionais. Então, precisa ter muito cuidado, né, Carol? E em cada estado, uma lei diferente. Cada estado, uma lei diferente, e como
tudo que a gente vai assinar ou a gente vai comprar, tem aquelas letrinhas pequenininhas que são super importantes que ninguém lê. É que nem eu falo, quando a gente compra um iPhone, a gente vai dando aceitar, 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 para um monte de coisa. Alguém já leu aquelas cláusulas de termos e uso? Você acaba passando, com cada sim que você clica ali, você está dando permissão para que eles tenham acesso a todos os seus dados, inclusive aqueles que têm aplicativos de esporte, em relógio, em telefone, isso é tudo monitorado, que você dá a permissão sem você saber. Então, num processo de abertura de empresa, também, se eu estou lá numa tela abrindo uma empresa, aí tem um X. Você quer colocar de acordo com a seção 634 do Código IRC 22. Ah, sim. O que é esse código? A maioria das pessoas que abrem sozinho, que começam algo sozinho, fazem isso e vão clicando nas casinhas. Você se compromete que leu toda a legislação que leu tudo, e é você responsável. está ciente, que você pode ser penalizado se não fizer tal coisa. E falando nisso, em questão de não entender e fazer sozinho, é o caso de empresas brasileiras que vão para lá e querem entrar no mercado através de uma consultoria de um amigo que já foi e que já fez. Então, existem casos de empresas que não conseguem também abrir, elas vão para lá, começam a parte de preparar o espaço, fazer a reforma, o que for, e aí, quando chega na parte de licenciamento, essa pessoa não pode ter esse tipo de licença, que é o exemplo muito comum de restaurantes, que tem muito restaurante brasileiro lá. Para você abrir um restaurante, você precisa ter uma série de pré-requisitos. Então, você tem que ter um visto, um green card, você tem que passar por um processo de fingerprints, que são as impressões digitais, e muitas das vezes um imigrante que acabou de chegar ainda não se qualifica para isso. Nós tivemos um caso de um restaurante que ele contratou uma pessoa, pagou um preço para isso, para essa pessoa ser o representante dele perante a licença, porque ele já estava, de novo, lá no final, precisava abrir para a inspeção do Departamento de Saúde, e ele não podia ter a licença. Então, ele pagava mensalmente uma pessoa para ficar responsável pela licença, que também não é fácil de encontrar alguém que vai querer assumir essa responsabilidade, um local onde vende comida, bebida e etc., até que ele tivesse a documentação dele para se qualificar para ser o representante da licença. Resumidamente, você não precisa estar nos Estados Unidos e nem sequer ter um visto para abrir a sua empresa lá ou internacionalizar a sua marca, e a história do seu amigo pode ser que não sirva para você. Sem dúvida, você vê que a história desse menino da construção é uma, o da pizzaria é outra, a gente tem a história aqui no Brasil vocês conhecem os Girafas e a Vivendas do Camarão, que são marcas muito fortes aqui, e eu adoro. E eles foram para a Flórida, especialmente, e saíram abrindo assim 10, 15, 20 lojas. E foram 2 anos. O Girafas conseguiu ficar 2 anos no mercado, porque não passou pelo processo de adaptação cultural. Então, aquilo que nós amamos aqui não é consumido lá. Nós temos a Vivendas do Camarão, que foi a mesma história, acabou fechando todas as lojas praticamente de uma vez. Uma época das brigadeirias, né, que fala... o americano odeia leite condensado. Então, os doces, para quem já foi lá, é um doce sem açúcar. Então, toda vez que você... É muito engraçado quando você vê um americano colocar um brigadeiro na boca. Ele faz assim... Ele leva um choque com aquele doce. E você não tem como abrir um negócio só para um público que é brasileiro. O brasileiro adora brigadeiro, adora acarajé, adora N coisas que nós comemos aqui no Brasil. Só que não tem mercado lá. Você pode ter muitos brasileiros, só que você depende de um mercado deste tamanho. Se preocupar com a variedade para servir, né, Carol? Tem muita gente que consegue ter uma rentabilidade maior no mercado brasileiro, mas qual é a ideia de ir para esse mercado se você não vai... Para atender brasileiro. Exato. Também, sem dúvida alguma. Outra coisa que eu acho muito importante você ressaltar, as pessoas elas podem fazer esse tipo de investimento, elas conseguem fazer isso ainda estando aqui, a gente dá todo esse suporte para elas lá, e você fala muito para os clientes, quando você começa a atendê-los, você pensa de trás para frente sempre, né? Qual que é o teu objetivo daqui a 5 anos, o que você quer fazer. E essa parte do financeiro, Carol, de fazer esse planejamento financeiro para ter um fluxo de caixa saudável por pelo menos quanto tempo? Quanto tempo a pessoa tem que se respaldar para conseguir Mínimo 12 engatar? meses, né? Mínimo 12 meses, porque a gente tem algumas empresas que querem iniciar tendo caixa para 3 meses.
É muito difícil você ver um negócio o qual, em 3 meses, ou 4 meses, ou 5 meses, ele está dando lucro. Na maioria das vezes, com a experiência que a gente tem, depois de 1 ano, algumas empresas depois de 2. Então, é por isso que muitas empresas morrem antes de completar o 1º ano. Lá em Orlando é muito comum você passar, hoje tem uma empresa aberta aqui, amanhã tem outra empresa, que as empresas não se prepararam financeiramente para manter a atividade no início. Diferente daquela outra história de sucesso que eu sempre gosto de mencionar, de um outro grupo de empresários brasileiros em Orlando, que tem uma rede de restaurantes que é bem conhecida pelos brasileiros, que é o Camilas, acho que aqui todos já devem ter escutado falar. Eles ficaram 20 anos no mercado com o restaurante, e agora eles abriram 30. O segundo. Com os donos atuais foi 20, né? O restaurante já tem 30 e poucos anos. E agora, depois de 20 anos no mercado, eles abriram um segundo, que é um tipo de comida mais, vamos dizer assim, luxuosa. Porque muito voltada para o americano. Muito voltada para o americano, isso é bom mencionar também. E em 3 meses eles estão tendo lucro. Então, depende muito, não tem como você dar uma receita de bolo. Eu sempre digo às pessoas que vêm me fazer pergunta aqui no Brasil, o que você acha disso? Vamos conversar, que nem eu conversei com um casal ontem, para a gente entender todo o histórico, qual é o teu objetivo, quanto tempo você tem, quais são as suas preocupações. Definimos isso? Vamos começar. Vamos fazer análise de viabilidade, vamos entender de qual forma eu consigo montar isso para vocês, qual o valor do investimento, porque tem gente que não sabe, chega para montar um negócio e falar, eu acho que eu vou gastar 300 mil, e no final o budget deveria ser de 1 milhão, e às vezes vice-versa, eu acho que eu preciso de 1 milhão e depois precisaria de uns 200, 300 mil. Então, o primeiro passo é ter certeza daquilo que você quer, pontuar isso, a gente conversa, a gente consegue entender o quanto tempo também você quer atingir esse objetivo, e a gente vai dando todas as instruções, de uma forma que a gente termina uma etapa, valida, tá ok? Termina a segunda etapa, validou. Termina a terceira, validou. Agora está tudo ok. Tá? Aí a pessoa consegue seguir em frente. E pela sua licença, né, através do chapéu que a sua licença permite, a Larson Accounting consegue servir os clientes em qualquer estado americano, né, Carol? Nossa licença ela é a nível federal, diferente de alguns profissionais que se licenciam a nível estadual. Como o brasileiro está em tudo quanto é lugar, eu tive que tirar a licença federal, porque a gente tem cliente na Flórida, Massachusetts, Nova York, Califórnia, Texas, Tennessee, Wyoming. Todos os estados hoje dos Estados Unidos têm brasileiro. Até lá onde brasileiro não chegava, que era o Wisconsin, os lugares que são muito mais frios, hoje tem brasileiro, e a gente atende toda essa população. E é interessante que cada estado, às vezes, cada município tem uma lei diferente. Então, o meu cliente que mora na Flórida, eu estou sujeita a uma regulamentação para atendê-lo, que mora lá na Califórnia, outra. Então, tomar cuidado também para, quando pensar em ir para os Estados Unidos, levando um negócio, entender o local. Porque cada local funciona de uma forma e você tem um público diferente. Lá em Orlando, nós temos um Walmart praticamente em cada esquina, que é aquela rede de supermercados que vende tudo. Cada região de Orlando, ele vende um produto diferente. A região que nós moramos vende muitos produtos brasileiros, porque é uma região muito habitada por brasileiro. A região de Kissimmee é uma região onde são muitos hispanos que vivem lá. Então, tem muito produto hispânico que não tem o brasileiro. A região de Lake Nona, que hoje começou a chegar brasileiro também, até poucos anos atrás, não vendia nenhum produto brasileiro. Hoje já tem negócios brasileiros, já tem produtos brasileiros no Walmart. Então, a escolha do local também é muito importante para que a gente consiga validar a viabilidade desse negócio, entendendo o público do produto ou do serviço que está sendo levado. Vale a pena investir nos Estados Unidos, Carol? Muito a pena. Eu sempre brinco, eu sou contadora por paixão, por amor e de profissão, mas eu tenho alguns negócios paralelos, né? Que às vezes eu paro e fico pensando, eu falei, gente, se eu não tivesse vindo para os Estados Unidos, se eu não tivesse tido a oportunidade que eu tive, que eu falei ontem, eu jamais teria conseguido criar todos os negócios que eu criei, né? Conseguir administrar tudo isso e todos os negócios estarem lucrativos. Então, um país que dá a oportunidade, abre as portas,
é muito mais fácil do que eu vejo vários de vocês, empresários, empreendedores, tentando aqui, que se esbarram com muitas barreiras, o governo, as mudanças de lei constantes. Então, desde que bem planejado, bem feito, é muito difícil. A gente tem vários casos dos últimos 25 anos de sucesso, que eu até brinco com a Bia, eu falei, vou escrever um livro e não vou contar os nomes dos participantes, porque são histórias assim muito importantes para a gente compartilhar com vocês também, porque tem gente que acha, que fala, será que é tudo isso mesmo? Para investimento bem escolhido, você encontrando a oportunidade certa, não tem quase possibilidade desse negócio não ir para frente. Não é Chavão, né, que é a terra das oportunidades, né? É verdade, né? E o imigrante, ele é investidor, né, Carol? Como a gente fala, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu nem preciso ter visto, eu não preciso estar aí, mas é porque o país ele é extremamente receptivo ao investimento, né, Carol? A que você realmente... O foco deles é gerar emprego, gerar renda lá, não interessa de onde você está, né? Diferente do que a gente, às vezes, acompanha aqui, né? Eu não posso falar muito daqui, porque eu não vivo a realidade de vocês, mas eu sei que existe uma dificuldade grande. E um exemplo claro disso é a importação aqui no Brasil, né? O Brasil, eu entendo, né, minha opinião pessoal, que ele fecha as portas para todos os produtos do mercado externo. Lá nos Estados Unidos, a maioria dos produtos você importa com uma taxa mais alta que eu conheço, de 5,5%, que são alguns produtos que vêm da China hoje, e alguns outros produtos que podem chegar a 10%. Então, se o custo total de importação chegar a 10%, diferente daqui, que eu acompanho algumas empresas que a gente tenta reestruturar o processo de importação, usando alguns acordos da América do Sul com o Brasil, que pagam 40%, 42%, 43%. O produto chega muito caro aqui. E, além de tudo, o comerciante ele tem que embutir, né, os custos dele na mercadoria. Então, você nunca sabe o valor de um produto real. Um exemplo, por exemplo, é um iPhone, né? Eu vi um iPhone numa propaganda aqui, não sei de qual loja que foi, acho que R$15 mil um iPhone. Olha a diferença, é muito dinheiro. Eu comprei tive que trocar o meu antes de vir para cá, $980. Então, mesmo convertendo para o real, o valor é muito alto, mas são por causa das taxas de importação, o que faz com que o mercado brasileiro perca muito o poder de consumo, diferente dos Estados Unidos, que é um mercado muito consumista, devido à acessibilidade a tudo e os preços serem muito em conta para todos. Carol, antes de a gente abrir para perguntas, eu queria que você compartilhasse com todos nós qual é a sua visão e a sua missão como profissional. Olha, Carol, eu sempre, quando eu sento para conversar com o cliente, eu me coloco no lugar dele. E você até brinca comigo, né? Fala que eu preciso não sentar tanto na cadeira como eu sento. Porque, para que você consiga ser um bom consultor, um bom planejador, você precisa realmente entender o que esse cliente pensa. E uma coisa que eu gosto de dizer nós temos que pensar sempre com a razão para conseguir atingir o coração do nosso cliente. Porque, do momento que você chegou ao coração dele, o processo, para mim, ele é muito mais fácil, porque você cria um relacionamento onde envolve emoção. Então, fica muito mais fácil você entender e ele te entender. E, na maioria das vezes, quando a gente não consegue fazer isso, a gente vê que o final não era o esperado e poderia ter sido muito mais grandioso. Porque tem pessoas que criam bloqueios, né? Não, eu só quero que você me responda isso. Então, eu acho muito difícil. Então, resumindo, eu acho muito importante a gente entender essa parte da conexão com o cliente, pensando em todos os aspectos, como se fosse você, tudo que poderia dar errado e o que você faria. Eu acho que esse é o grande segredo do nosso escritório. Obrigada. Clara, quer abrir para perguntas? Bom dia, Bia. Bom dia, Carol. Carol, você comentou sobre a diferença tributária de uma empresa que foi aberta na tributação incorreta, né? Qual seria essa diferença? Qual é a alíquota mínima que a empresa poderia pegar e, eventualmente, qual alíquota que ela pode parar? E
qual é o principal tipo de negócio que você tem observado abertos por brasileiros? Se é que isso existe um nicho específico que você tem mais auxiliado dentro do teu escritório? Obrigado. Obrigado você, Cleiton. Bom, basicamente, nós temos 2 tipos de tributação nos Estados Unidos, tá? Um que nós chamamos de entidades que são pass-through. Pass-through é passar através, ou seja, a pessoa jurídica ela não paga imposto de renda, mas os sócios desta empresa são os que são tributados. Então, se eu tenho um resultado de 100 mil e eu sou sua sócia, eu tributo 50 mil na minha pessoa física, 50 na sua. Na pessoa física, a alíquota mais baixa nesse tipo de empresa é 10% e a mais alta 37%. Essa estrutura ela é muito usada para quem tem investimentos passivos, não tem uma empresa operacional. Agora, nós temos a segunda forma de tributar, que são as corporações. As corporações são tributadas direto dentro da pessoa jurídica, numa alíquota de 21%. Quando os lucros são distribuídos aos sócios, como aqui no Brasil estão querendo também tributar os dividendos, lá isso sempre foi. Tributa-se também os dividendos novamente, numa alíquota que pode ser de 0%, 15% ou 20%. Então, é aí onde a gente começa o estudo tributário. Se você pode chegar em 37% no primeiro exemplo, e no segundo exemplo o máximo é 21%, só que eu tenho que levar em consideração os dividendos, para aquele empresário que está iniciando e vai estar reinvestindo os lucros, ou seja, não vai distribuir dividendos, sem dúvida que eu vou na segunda opção, porque eu vou pegar 21 fixo. Agora, aquele empresário que ele já está mais estabilizado, que todo o lucro é realmente distribuído para ele, para que ele não sofra bitributação, a gente escolhe a primeira opção, que é ele ser tributado direto na pessoa física dele, com essa alíquota que ela é progressiva. Então, depende muito do objetivo da pessoa. Por isso que não dá para copiar o que o amigo fez, porque o teu amigo pode ter um objetivo e você ter outro. Então, acho que essa pergunta foi muito boa para deixar claro até alguns exemplos de que a receita de bolo não existe para todo mundo. E, em termos de tipos de negócios, que hoje a gente tem tido mais procuras dos empresários aqui do Brasil, é na parte de tecnologia, porque nós temos, o Brasil ele está muito mais à frente do que os Estados Unidos. Os melhores profissionais hoje lá são brasileiros, indianos e de outras nacionalidades. E há muita parte de produto. A gente tem muito brasileiro levando o produto brasileiro que não existe lá para vender em marketplaces. Tem até uma empresa em São Paulo que ela se especializou em auxiliar alguns empresários daqui a se conectar com o Amazon. Porque o Amazon é uma forma boa de quem tem produto e quer vender e quer testar. Então, você não precisa ter espaço, você não precisa ter um serviço de entrega, você não precisa ter um site. Então, eles te cobram uma porcentagem, você manda o seu produto direto para storage. O warehouse deles, né? O armazém. Armazém, para o armazém deles. E aí eles responsabilizam de anunciar tudo, de fazer a venda, fazer a entrega para o cliente. Se tiver troca, eles que recebem o produto e mandam outro produto também. Então, isso são as coisas que eu mais estou vendo agora, mas é muito de época. Teve época que era um restaurante, teve época que eram as paleterias, teve época... É muito de época e do perfil do imigrante que está lá. Tem, é bem diferente do simples. Muito boa a sua pergunta, ninguém nunca tinha me perguntado isso. Se você passar de 26 milhões de faturamento bruto, você automaticamente é transformado pela própria Receita em uma corporação, que é essa estrutura dos 21%, e quando os dividendos são distribuídos, você paga novamente. Então, é difícil, né, uma empresa das que nós trabalhamos, de pequeno, médio porte, chegar a 26 milhões, mas nós temos alguns casos. Então, quando isso acontece, o contador não observa, quando você já manda a declaração, por exemplo, no sistema de tributação antigo, eles já devolvem, dizendo que não pôde aceitar e você tem que refazer.
Porque lá é tudo lucro real. Nós não temos as opções de escolher simples, que vai até 4.800.000, presumido, ou real. Lá não tem opção, é tudo real. Todas as empresas são tributadas sobre o lucro líquido, não sobre o que entrou, não sobre a presunção, nem tem taxa fixa, não tem nada. Bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Meu nome é Daniel, tá? Primeiramente, parabéns por tudo que você construiu aí. Realmente é admirável um brasileiro chegar no Brasil e construir tanta solidez, ainda mais implementando cultura, como a Bia falou com a gente aqui. Eu acho que você é que consegue até responder melhor as perguntas que eu vou fazer agora, por já estar mais de 20 anos aí inserido no mercado e dentro da perspectiva do cenário econômico também. A minha pergunta é muito mais relacionada ao cenário macroeconômico dos Estados Unidos hoje. Por mais que eu sei que os Estados Unidos sejam uma república federativa e a Flórida ande em contramão a grande parte do país, a Flórida e o Texas são estados que vêm se destacando e vêm crescendo economicamente. Em meio a esses indícios de inflação alta, taxa de juros alta e alguns índices de desaceleração da economia americana e até de crise, sendo antecipado por muitos especialistas, assim, como é que está o mercado hoje para investimento e seria o momento ideal para se aportar, por exemplo, assim, vamos dizer que se existe um interesse de se investir, se aportar no mercado americano ainda esse ano, será que é o momento ideal? Será que é necessário um pouco mais de calma, de paciência? Ótima pergunta. Eu acho que dolarizar não precisa ter o momento certo. O que é dolarizar? É transformar o seu real em um investimento americano através de investimentos em ações, em estoques, ou apenas ter o teu dinheiro em um banco americano. Ou seja, você deixa de ter real, minimiza o risco e você começa a ter dólar. Então, falando em dolarização e levar o dinheiro para lá, eu acho que sim, porque eu acredito que o dólar deva subir. Agora, para fazer investimentos na parte imobiliária ou começar um negócio, qual você precise de financiamento, eu acho que não é o momento ideal. Nós nunca tivemos uma taxa de juros tão alta como nós temos agora. Durante a pandemia, a gente fazia um refinanciamento, um financiamento com uma taxa, eu cheguei a pegar 1,9, chegando a mais alta, 2,3 ao ano. Hoje, essa semana, nós estamos com uma taxa de 8%. Então, o que eu quero dizer para você comprar uma casa, ou que seja de férias, ou para você morar hoje, quando você consegue entender a diferença na sua parcela e a longo prazo, quanto a mais você vai estar pagando com essa taxa de juros com uma diferença de 6% comparado ao que era, no meu ponto de vista, inviabiliza o investimento. Então, estou pedindo para as pessoas terem calma. Agora, existem investimentos, como investimentos que podem ser feitos em aplicações financeiras, que o contrário do que aconteceu com os juros do país, que antes da pandemia pagava 1% ao ano, e hoje nós temos investimentos que pagam 6% ao ano. Então, isso devido à situação do mercado, isso é raro. Nós não tínhamos investimentos, por exemplo, de renda fixa que pagasse 4%, 5% ao ano. Isso só está acontecendo agora. Então, eu aproveitaria mais a oportunidade do investimento, de pegar esses juros fixos, que é por um período determinado de 18 meses, do que fazer um investimento qual eu precise de um financiamento ou criar um negócio novo, sendo que não podemos garantir, ninguém tem bola de cristal, mas a gente acredita que a gente vai passar por uma recessão, uma crise econômica, que as coisas estão andando de uma forma muito desorganizada, os conflitos que a gente está tendo dos democratas e dos republicanos, como você mesmo mencionou, a Flórida está muito bem, porque o nosso governador ele é republicano. Agora você olha para a Califórnia acabou, a Califórnia está destruída, muitos assaltos, crimes, Nova York também, as pessoas com medo de sair na rua, coisa que não era visto nos Estados Unidos antes. Nova York é a mesma coisa. Então, eu tomaria cuidado com tudo aquilo que você dependesse de um empréstimo, mas aquilo que você pudesse aplicar e aproveitar esse momento que o mercado está pagando como nunca pagou, eu faria. Ou seja, enquanto alguém chora, sempre tem alguém vendendo lenço. E os Estados Unidos é sempre um mercado muito seguro, né, Carol? Apesar de toda a crise, como o Rafa fala, né? De alguma maneira, em geral, se a gente tem estabilidade lá, aqui a estabilidade ainda
é muito maior. Por isso, vocês sempre recomendam não colocar todos os ovos na mesma cesta e Sem fazer isso. dúvida, isso é a parte mais importante do investimento, é a diversificação, um pouquinho em cada lugar. Vou só finalizar dando um exemplo, não sei se vocês lembram da crise que nós tivemos em 2008, a crise imobiliária. Quem estava lá lembra muito bem. Foi assim, eu achava que os Estados Unidos ia acabar e que não ia nunca mais conseguir voltar, porque foi muito rápido, centenas, milhares de pessoas perdendo seus imóveis, porque nós tivemos uma crise que meio que foi provocada pelos bancos, começou a se emprestar dinheiro com muita facilidade, com uma taxa de juros que ela era fixa por 4, 5 anos, e depois ela podia chegar a 15%, 16%, 14%. Tinha alguns que não tinham nem teto de onde podia chegar. E esses imóveis foram todos tomados pelos bancos, que também levaram um calote enorme, vários bancos faliram, vários bancos fecharam, mas o brasileiro viu o que estava acontecendo lá. E eu tenho várias histórias de clientes que foram para lá em 2011, 2012, quando a gente começou a melhorar até a questão para visitar o país e que aproveitaram a oportunidade. Imagina, eu tive cliente que comprou 40 apartamentos no prédio, comprou um lote de 20 casas, que os bancos acabavam vendendo por lote, né? Meio que atacado, para conseguir se ver livre do problema. E hoje, um exemplo de uma cliente que eu tenho, ela comprou esses 40 apartamentos mais algumas casas, na época ela levou para os Estados Unidos $2,5 milhões de dólar, com o dólar a 1,25 ou 2,25, não me lembro exatamente quanto estava, mas acho que foi 2,25 em 2012. O mesmo patrimônio dela, que ela gastou $2,5 milhões, hoje vale quase $12,5 milhões de dólares. Então, os preços, naquela época, eles caíram 500%, 600% em algum caso. O imóvel de 600 mil você comprava por 90 mil. Um apartamento de 100 mil você encontrava por 15, 20 mil. Então, as pessoas aproveitaram essa oportunidade, e ainda mais falando que ela é brasileira, e você fizer a conta de quanto está o dólar hoje, olha o quanto ela ganhou. E a recessão americana, Carol, essa foi uma das piores crises, mas em 7 anos, 8 anos, o país já conseguiu se reerguer, e hoje a gente já vai para uma nova crise provocada justamente pela pandemia, né, e tudo que foi os 3 trilhões de dólares que foram injetados, mas a recuperação americana é algo surpreendente, né? Surpreendente. Até que essa última vez demorou, né, porque foi uma crise nacional, todos os estados foram afetados, às vezes é uma coisa mais regional, e alguns estados muito mais, outros menos, mas todos se recuperaram. O meu ponto de vista, o maior problema hoje é realmente a parte política. Bom dia, Carol. Bom dia. Sobre a questão de pesquisa de viabilidade, por onde eu começaria? Onde é que eu procuro? Consulado, por exemplo, ele tem uma abertura para a gente chegar, eu tenho um produto tal, gostaria de conhecer clientes de hotelaria, de loja de cama, mesa e banho, né, ou de centros comerciais. E como é que está a questão aduaneira lá? Assim, é fácil também nos Estados Unidos? Por que eu estou falando? Você comentou aí sobre a questão de facilidade, né? A exportação no Brasil, o governo incentiva, tira vários impostos, a importação ele faz de tudo para você não importar, né? Quer que você consuma aqui, gera despesa maior, gera tudo, né? Lá nos Estados Unidos você falou que é bem reduzido, né, o imposto, né? Porque eu, por exemplo, quero exportar, mas assim, eu a princípio estou procurando clientes que estou me qualificando para procurar clientes e tem essas questões. Então, você, para me fazer essa pesquisa de viabilidade, né, eu procuraria um consulado, onde é que eu procuraria isso? Né? Na Câmara de Comércio? O consulado não oferece esse tipo de serviço lá, né? Mas nós temos um órgão que chama-se SBA, que é o Small Business Administration, que eles ajudam os pequenos empresários, os novos empresários a entrarem no mercado. Só que o meu processo de pesquisa de viabilidade é feito diferente, mas um órgão que te ajudaria é o SBA, que é muito parecido com o SEBRAE. A gente tem um banco de dados muito grande em relação aos tipos de empresas que atuam no mercado, inclusive que a gente tem números. É como se fosse um censo que é feito pelo Departamento Econômico todo ano e que você tem o dado de todas as empresas registradas nos Estados Unidos. Então, o meu banco de dados que eu uso, se eu tivesse que fazer uma pesquisa para você, seria esse. E aí, aquilo que eu acabei de dizer, eu já entendi um pouquinho o que é o seu produto, o que você quer, só que, não sei se você quer atingir lojas, se você quer atingir pessoas físicas direto,
E a gente, se for na Flórida, principalmente, a gente conhece bastante a região, corretores que também conhecem bastante a região, e lá a gente tem um mercado muito controlado por algumas redes. Então, é muito difícil ver uma loja que vende, por exemplo, coxa, tapete e travesseiro, que não é uma loja de rede. Então, a pesquisa de viabilidade é muito mais fácil para nós fazermos lá do que aqui, que nós temos pequenos comerciantes que não são marcas, porque a gente já sabe para quem você pode vender, a gente sabe quem pode consumir. Aí, a questão das parcerias, nós temos algumas câmaras, inclusive brasileiras, tem a Câmara Brasileira do Comércio e outras, os quais empresários se reúnem, aí é uma oportunidade para você estar conhecendo pessoas que podem também compartilhar com você essa experiência de quem seria o seu público ideal. Mas eu prefiro confiar no meu banco de dados, que eu tenho números, tenho resultados, posso te dar sugestões de qual forma implementar também. Depende do grau de complexidade de resultados que você quer ter. Então, às vezes, você contrata, você consegue fazer uma pesquisa de viabilidade aí com 4, 5 mil dólares. Agora, eu tenho empresas que elas precisam de muita informação, ainda envolver outros processos de análise junto, que pode chegar a 10, 15 mil dólares. Mas é o passo mais importante para você entender se o seu mercado, ou se o seu produto vai ter uma boa aceitação do mercado e quem seria o seu consumidor, né? O mercado não exige esta questão, como aqui no Brasil, que eu acho muito interessante isso aqui no Brasil, nós não temos. Nós temos algumas restrições de produtos que não podem ser usados. Então, dependendo do produto ou da matéria-prima, às vezes você vai precisar de uma aprovação do FDA. Pode ser um produto que causa alergia, pode ser uma coisa que cause algum tipo de irritação. Mas é muito mais... Aqui é muito pior, né? A Anvisa aqui é muito mais... A regulamentação, nesse aspecto lá, ela é bem mais fraca do que aqui, mas existe sim. Então, dentro dessa pesquisa, se você tiver especificação, tudo do produto, a gente leva isso para análise também. Porque isso é muito importante, saber se o produto ele pode ser vendido nos Estados Unidos. Mas as restrições são poucas. Eu não conheço nenhum serviço do consulado nesse aspecto. Inclusive, eles têm agora guias, a gente... O consulado tem o guia de empreender, eles têm guias, mas não talvez esse deve suporte. ter alguma coisa básica. Agora, suporte, eu, com os anos que eu estou lá, e conheço, inclusive, o pessoal do consulado, muito mais Apex, não né? conheço. Para importação, né? Para quando a gente recomenda para algum cliente, depois da pesquisa de viabilidade, levar o produto, lá nós temos profissionais que chamam custom brokers, que são como se fossem agentes aduaneiros, né? Então, eles são profissionais, são super regulamentados, que são capacitados, e eles fazem toda essa análise do produto, até em termos de qual a alíquota para esse produto entrar no país, se a descrição do produto pode. Os Estados Unidos, por exemplo, se eu for levar uma garrafa de água, o mais importante é o rótulo. O que tem que estar escrito no rótulo? Então, tudo depende muito do produto. O seu produto que eu conheci ontem, eu acho difícil você ter algum impedimento. Acho difícil ter algum tipo de impedimento. Obrigada.